Hoje eu quero te mostrar algumas tendências de decoração que todo mundo ama, mas que eu, sinceramente, não gosto e não costumo utilizar nos meus projetos. E não é implicância, tá? Eu sei que às vezes parece, mas eu juro que não é. É que eu sou realista. Na verdade, gente, existem algumas escolhas que viraram praticamente assim obrigatórias nas casas que a internet chama de sofisticadas. E de tanto a gente ver esses elementos por aí sendo vendidos como soluções mágicas, maravilhosas e perfeitas, é normal a gente acabar querendo ter tudo na nossa própria casa. Mas a verdade é que nem tudo funciona para todo mundo. E hoje eu vou te mostrar o outro lado desses elementos, não para ditar regras ou para dizer o que tu deve ou não deve ter, mas para te ajudar a fazer escolhas realmente conscientes. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores especialista em cores. Já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. Antes de tudo, nós precisamos alinhar uma coisa muito importante aqui. Uma casa bem decorada não é aquela casa que tem todos os itens da moda, materiais super caros e maravilhosos, tudo no seu devido lugar. Uma casa bem decorada é aquela que tem a personalidade de quem mora nela. Então, para mim, não é um painel ripado cobrindo metade da parede que vai tornar a tua casa chique. O que torna uma casa chique de verdade é ter um olhar treinado, é saber fazer boas escolhas, fazer escolhas intencionais, que é justamente o que nós fazemos lá no Clube Secreto de Senhoras. Lá dentro a gente não trabalha com aquela listinha pronta, né, que a gente tá acostumado por aí, com aquele checklist de coisas que tu precisa ter em casa. Não, a ideia é te ensinar a analisar a tua própria casa, entender o que realmente funciona para tua rotina e fazer escolhas muito mais alinhadas com quem tu é e com muito mais segurança. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no comentário fixado, caso tu queira conhecer. Clica ali que tu consegue ver todos os encontros que já estão disponíveis e quem sabe tu também começa a fazer parte da nossa comunidade. Bom, agora nós vamos começar a nossa listinha por uma escolha que eu mesma tenho na minha casa, uso todos os dias e detesto, detesto, que são as famosas portas de correr. Gente, assim, eu só uso esse tipo de porta quando é realmente necessário. Quando, assim, não existe espaço de circulação, quando o ambiente é muito pequeno, ou então quando o cliente gosta e não abre mão. Fora isso, a porta de giro comum é sempre a minha primeira escolha. Sempre. Eu tenho alguns bons motivos para isso e eu vou te explicar o porquê. O primeiro motivo é que em um armário com porta de correr, tu nunca consegue abrir tudo ao mesmo tempo. As portas, elas precisam obrigatoriamente correr umas por trás das outras. Então, sempre vai existir uma parte do teu armário que vai ficar escondida. Então, se tu tem um guarda-roupa com 3 portas, por exemplo, tu só consegue acessar uma parte de cada vez. E, gente, eu sei que isso pode até parecer um detalhezinho bobo, uma besteira. Mas na rotina, principalmente numa rotina corrida, isso incomoda bastante. Mais ainda se o teu armário é dividido com alguém. Porque imagina só, uma pessoa quer pegar uma blusa de um lado e a outra pessoa quer abrir a gaveta do outro lado. E aí começa aquele empurra, empurra pra lá, empurra pra cá, fecha de um lado, abre do outro. Vira um caos. Vira um caos. Com a porta de giro, tu simplesmente abre as portas, cada um abre a porta do seu lado, abre o armário inteiro de uma vez se tu quiser, não tem esse problema. Também existe a questão que assim, gente, outra coisa que me irrita muito, qualquer coisinha já atrapalha o funcionamento do trilho. E eu sei que vai vir alguém comentar aqui embaixo, Fernanda, mas hoje existem ferragens maravilhosas. E existem, claro. E uma ferragem boa, uma ferragem de qualidade faz total diferença, total diferença. Mas, gente, nenhuma ferragem do mundo resolve uma gaveta que tu esqueceu um pouquinho aberta, ou então a manga do casaco que ficou presa pra fora. Inclusive, quem aqui tem porta de correr, por favor, me conta aqui nos comentários quantos botões de camisa ou de casaco tu já perdeu. Porque se tem uma das coisas que mais me incomodam, tendo que lidar com a porta de correr todos os dias, é exatamente isso. Se tu deixar a manga do teu casaco ali com um botão para um pouquinho para fora e fechar a porta, esquece o teu botão. Esquece o teu botão, esquece mesmo. Porque ele simplesmente quebra no meio. Eu já perdi vários. Tu pega a camisa pra usar, o botão tá ali, quebrado em meia lua. Gente, muito triste. E sabe o que é pior?
o problema não aparece apenas nas portas dos armários. Eu tenho uma porta de correr que esconde o banheiro da minha suíte. Quando ela tá fechada, parece assim uma continuação da marcenaria. É como se o banheiro ficasse dentro do guarda-roupa, sabe? Visualmente funciona muito bem, fica clean, né? Maravilhoso. Só que a porta de correr, ela não veda tão bem quanto uma porta de giro comum. Como ela precisa dessas pequenas frestas para conseguir correr livremente, adivinha o que acontece com essas frestas? O que passa por lá? Luz e frio. Então, mesmo com a porta completamente fechada, quando começa a amanhecer, a claridade que vem do banheiro invade todo o quarto. E aí, tu acorda com o despertar da manhã. E no inverno, gente, no inverno é pior ainda, porque vem aquele arzinho gelado por baixo das frestinhas. E é Porto Alegre, né? Muito frio aqui, então isso faz diferença. Mas é claro que isso não torna a porta inutilizável, né? São pequenas coisinhas do dia a dia que ninguém te fala quando tá gravando aquela marcenaria maravilhosa e perfeita pro Instagram. E ainda existe a questão do empenamento, que pode acontecer em portas grandes, portas muito altas, quando elas não têm alinhadores. Eu nem vou me aprofundar muito nisso. Mas isso faz com que a porta comece a trancar, comece a raspar uma folha na outra. Enfim, gente, são várias questões. Eu, sinceramente, poderia fazer um vídeo inteiro somente falando mal de portas de correr. Não, gente, falando sério agora. A porta de correr, ela é uma ótima solução, mas ela é uma solução para uma necessidade. Quando ela resolve um problema real de espaço, maravilha, eu mesma vou lá e uso. Mas sempre que existe a possibilidade de colocar uma boa porta de giro, eu prefiro, porque dá muito menos problema para os meus clientes, a rotina fica muito mais leve, inclusive em questão de manutenção. E já que eu falei sobre a porta escondida no meu banheiro, isso nos leva diretamente ao segundo item da nossa lista, que é a mimetização. Essa obsessão gigantesca por esconder absolutamente tudo dentro da marcenaria é algo que não me agrada. Sinceramente, assim, não me agrada nem um pouco. Hoje, tudo é escondido. A porta do banheiro, a lavanderia, a geladeira. Parece que para se ter uma casa elegante, uma casa considerada sofisticada, ela precisa se transformar em um enorme painel, assim, uma enorme parede lisa de madeira, sem porta, sem puxador, sem absolutamente nada. E, sinceramente, eu acho isso desesperador. Desesperador. Uma casa, ela precisa ser bonita? Com certeza, claro que sim. Mas ela também precisa ser intuitiva. Tu não deveria precisar receber o manual de instruções na portaria para descobrir onde está o banheiro, ou então onde esconder a geladeira para que tu consiga pegar um copo d'água. Uma casa, gente, ela não pode parecer um jogo de escape room. Não pode. Esses dias aconteceu uma coisa bem engraçada, né? Engraçada no sentido de inusitada. Eu tava passeando em um shopping novo que abriu aqui em Porto Alegre. Um shopping bem chique, assim, bem moderno, super bonito, tem uma estética super elegante. Eu fui no cinema. E antes de comprar minha pipoca, eu entrei no banheiro para lavar as minhas mãos. Quando eu cheguei na pia, havia uma senhora paradinha assim, bem na frente da bancada. Eu juro pra vocês, ela olhou pra mim e disse: "Graças a Deus que tu chegou, guria, foi Deus que te enviou." E começou a rir. Eu tô aqui há um tempão tentando descobrir como liga essa torneira para lavar a mão. E sabe o que é pior? Eu também não sabia. Eu olhei para aquela bancada cheia de pia e não vi nenhuma torneira. Eu precisei procurar. Eu saí procurando a torneira até descobrir que ela estava embutida embaixo do espelho. Vocês têm noção? O espelho ele vinha um pouco mais para frente, assim, era uma espelheira. E aí tu precisava colocar a mão embaixo do espelho para a água começar a sair. Daí o sensor liberava a água. Gente, era a coisa mais linda, aquele banheiro, sabe, sem torneira aparente, com visual bem limpo, ficou maravilhoso. Mas é uma péssima experiência de uso, péssima, porque ninguém deveria precisar pedir ajuda para descobrir como lavar a mão em um banheiro. Entende o que eu quero dizer? E é exatamente isso que me incomoda profundamente nessa loucura por esconder tudo nos projetos. Cada vez que eu abro o Instagram, me vem 300 projetos, tudo escondido. Grandes painéis amadeirados, a porta desaparece, o armário desaparece, a torneira desaparece e a casa começa a ficar tão preocupada em parecer bonita que simplesmente perde a função.
Gente, ter um armário não é problema. A tua geladeira aparecer na cozinha não é um problema. Esses elementos, eles fazem parte da vida, eles fazem parte da função de uma casa. Uma das melhores coisas que tem é entrar em um local pela primeira vez, entrar num ambiente e já conseguir identificar tudo, conseguir ter uma leitura clara de onde estão as coisas. E ai, gente, assim, não interpretem como uma opinião radical, tá? Porque não é, não me leva a mal. Assim, camuflar uma porta de lavanderia é uma coisa, agora camuflar a porta do banheiro, a geladeira, absolutamente tudo é uma coisa bem diferente. Pra mim, não faz sentido. Não sei se tu entende o que eu quero dizer. Eu acho que nós ficamos tão preocupados com a estética que cada vez mais parece que a gente não quer que a nossa casa se pareça com uma casa. E isso é muito triste. O próximo item eu até já mencionei em outro vídeo porque é super popular. É algo considerado assim super chique, mas que, na minha opinião, é totalmente desnecessário. Eu tô falando da calha úmida. Para quem não sabe, a calha úmida é aquela estrutura que fica embutida na bancada, normalmente atrás da cuba, e que tem espaços ali para colocar copo, colocar talher. E a promessa dela é deixar a cozinha mais limpa visualmente, porque na teoria tu não precisa mais daquele escorredor tradicional que fica em cima da bancada. Só que para pensar um pouquinho. Ela continua sendo um grande escorredor de louça, só que mais sofisticado, mais caro e permanente. Porque no escorredor tradicional, tu coloca a louça, deixa secar, limpa e caso tu queira, tu pode guardar ele no armário. A calha úmida? Não, ela fica ali o tempo inteiro ocupando aquele espaço da tua bancada, mesmo quando ela tá vazia. E existe uma questão que pouca gente comenta, que é o seguinte: a manutenção dela é especialmente trabalhosa. Pensa que ali cai água, cai espuma de sabão, cai respingo de gordura, cai resto de comida. E para limpar direito, tu precisa retirar todos aqueles módulos, lavar cada um deles bem lavadinho, depois higienizar toda a parte interna da calha. E caso essa limpeza não seja feita com frequência, assim, com bastante frequência, acumula sujeira, cria mau cheiro, forma limo e não fica legal. De verdade, por experiência própria, não fica legal. Também existe a perda de espaço. Dependendo do modelo, a calha ela pode ocupar ali entre 15 e 25 centímetros de profundidade da bancada. Em uma ilha enorme, isso não faz diferença, concordo. Mas em cozinhas menores, elas podem reduzir bastante a área útil e até prejudicar a circulação. Porque essa medida que a tua bancada vai precisar para colocar ela vai ter que avançar para frente. Entendeu? Ela vai avançar na tua circulação. Além disso, como a peça é embutida, ela desce para dentro da marcenaria. Então, ela precisa ser conectada ao sistema de escoamento e, dependendo da instalação, ela pode diminuir a profundidade das tuas gavetas ou então exigir uma adaptação no móvel. Ou seja, é uma solução que ocupa espaço em cima, interfere no armário embaixo, custa bem mais caro do que um escorredor comum, e ainda assim é um escorredor gigante. Eu tô aqui dizendo que tu não deve ter? Não. Se tu gosta, se faz sentido pra ti, pra tua rotina, tenha e seja feliz. De verdade. Mas é algo que as pessoas às vezes desejam tanto e não sabem o outro lado. Além disso, tem um outro ponto que eu me lembrei agora, que é que normalmente os módulos eles são feitos para pratos, copos e talheres. E quem cozinha sabe que a louça ela não termina aí. Onde tu coloca a panela de pressão, a frigideira, a assadeira do bolo? No fim, gente, essas peças maiores elas acabam secando em cima ali de um pano de prato na bancada, exatamente como aconteceria em uma cozinha sem a calha úmida. Então eu particularmente não gosto e não teria. Não acho que seja uma solução horrível ou que não possa funcionar bem para ninguém, mas para mim, custo, manutenção e perda de espaço não compensa. O meu próximo item é, sinceramente, assim, um dos que eu menos gosto de todos, que são as plantas artificiais. Eu já tive muitas plantas artificiais, então eu entendo completamente o porquê de tanta gente que escolhe ter elas em casa também, tá? Nem todo mundo tem uma boa iluminação natural, tem tempo, tem disposição ou habilidade para cuidar de plantas vivas. Eu mesma matava tudo, não sobrevivia ninguém, até a espada de São Jorge eu consegui matar. Então, gente, de verdade, assim, eu não julgo.
Mas, gente, o que faz uma planta trazer vida para o ambiente é justamente o fato dela estar viva. Ela cresce, ela muda ao longo do tempo, ela ganha uma folha nova, ela perde outra. E essa transformação é o que acrescenta uma sensação que planta artificial nenhuma consegue reproduzir. A planta artificial, ela fica sempre igual, estática, na mesma posição, tentando imitar uma coisa que é viva, sendo que ela não é. E é isso que não me agrada, sabe? Eu sempre digo isso, principalmente lá no meu Instagram. Tudo que é vivo dá trabalho e exige manutenção. Um bichinho, um cachorrinho, um gatinho, exige cuidado. Uma planta exige cuidado. E mesmo assim a gente escolhe ter, porque na balança, quando a gente vai considerar tudo aquilo que ela acrescenta à nossa vida e à nossa casa, vale a pena o esforço, vale a pena o cuidado, porque o ganho é muito maior. E assim, né, gente, vamos combinar que planta artificial também não é completamente livre de manutenção. Ela acumula pó e dependendo do modelo e da quantidade de folha, tu precisa limpar folhinha por folhinha, porque senão ela vai ficar com aquela aparência de desleixo, né, toda empoeirada, daí também não fica legal. E eu sei que hoje existem plantas artificiais extremamente bem feitas, com aquele aspecto super realista, que custam inclusive uma fortuna, mas que parecem de verdade. Eu já tive várias dessas. Aqui em Porto Alegre tem uma loja especializada em flores e plantas assim artificiais ultra realistas. E assim, para vitrine, para ambientes comerciais, para eventos, eu entendo perfeitamente optar por essa solução. Mas dentro da minha casa, eu prefiro planta de verdade, assim, eu não gosto de planta de plástico. Para mim, estética por estética não faz sentido, não se justifica. Se tu não consegue cuidar de uma planta, tu pode escolher uma outra alternativa, por exemplo, as plantinhas preservadas. Sabe aquela florzinha seca? Ela não tá fingindo ser uma flor viva, ela é um elemento natural que passou por um processo para ficar preservada. Para mim, isso deixa a decoração muito mais autêntica do que colocar um pedaço de plástico que tá tentando imitar uma planta. E já que a gente tocou nesse assunto de coisas que tentam parecer outra coisa, eu quero incluir aqui na minha lista um material que de verdade, assim, domina o mercado, que é o porcelanato marmorizado. Mas assim, gente, calma, tá? Eu não tô aqui dizendo que o mármore de verdade não funciona, não é isso. O mármore natural é uma pedra. Ele tem variação de tonalidade, ele tem imperfeições, ele é maravilhoso. Ele mancha, ele tem os seus problemas, sim. Ele envelhece demais, sim. Exige muito cuidado e pode não funcionar para todo mundo. Mas é exatamente isso que ele é. Ele é o que ele é, entende? O que eu não gosto é do porcelanato imitando mármore, do revestimento cerâmico imitando mármore, do adesivo imitando mármore. Eu não gosto de materiais que tentam parecer uma coisa que não são. Isso pra mim não faz sentido, sabe? Não tem porquê na minha cabeça. E isso não tem absolutamente nada a ver com o material ser caro ou barato, tá? Pelo contrário, existem materiais super acessíveis que são belíssimos, extremamente elegantes, como, por exemplo, um porcelanato liso. Porcelanato liso funciona super bem, né? O que me incomoda é essa ideia distorcida de que para parecer chique, para parecer sofisticado, a casa precisa fingir que tem um material muito mais caro do que realmente tem. O porcelanato marmorizado, ele virou assim uma solução muito automática. A pessoa quer deixar o banheiro sofisticado, coloca porcelanato marmorizado. Quer deixar a cozinha mais elegante? Porcelanato marmorizado. Quer transformar uma mesinha, deixá-la chique sem gastar muito? Adesivo imitando mármore. E pra mim, gente, isso não demonstra que a casa é chique e elegante, muito pelo contrário. Pra mim, a magia se quebra. Sabe, tu vai ali na mesinha, tu acha que é mármore, tu encosta, é um adesivo. Então, não sei, eu não curto muito coisas que não são o que elas dizem ser. E eu acho infinitamente mais bonito, chique, autêntico, escolher um material que assuma a própria identidade, que seja honesto com aquilo que ele é. Existe tanta coisa bonita no mercado, gente, com texturas tão interessantes, que a tua casa não precisa ficar fingindo ter um material que na verdade é somente uma imitação. E eu sei que hoje existem porcelanatos marmorizados que reproduzem a aparência de pedra, assim, com perfeição, com uma qualidade impressionante, mas mesmo nesses casos, a minha opinião não muda. Eu nunca escolho a estética só pela estética, no sentido de ter que forçar algo que não existe, sabe? Então, assim, eu continuo preferindo materiais com
uma identidade mais autêntica. E agora nós vamos falar sobre um item que é de longe o mais polêmico de todo o vídeo. Toda vez que eu falo sobre isso, eu tomo-lhe pau. Ele é assinado por um dos maiores e mais respeitados nomes do design brasileiro, custa uma fortuna, é cobiçado mundialmente e mesmo com tudo isso, eu não teria na minha casa, que é a poltrona mole, do Sérgio Rodrigues. Sabe qual é? Pois é. Antes que venham me cancelar aqui nos comentários, deixa eu te explicar uma coisa. Eu reconheço totalmente a genialidade, a importância dessa poltrona para o design brasileiro. Eu sei que ela é uma peça icônica, que carrega história, que tem nome e que é definitivamente algo extraordinário para o Brasil. Mas, gente, uma coisa é a gente reconhecer a importância histórica de algo. Outra coisa completamente diferente é a gente querer ter essa peça todos os dias na sala de casa. E sendo muito sincera, eu não quero. Não quero. É uma peça marcante, cheia de personalidade. Eu entendo perfeitamente quem enxerga ela quase como uma obra de arte. Mas eu olho para ela e eu só consigo pensar que caso eu sente ali, ela vai me engolir viva. Eu não vou sobreviver. E talvez, claro, essa seja exatamente a grande proposta da peça, né? O próprio nome já diz, é a poltrona mole. Só que, gente, eu pessoalmente não gosto dessa aparência. E eu não sei se tu já teve a oportunidade de sentar nessa poltrona, de experimentar ela. Se tu já teve, tu vai entender. Tu vai entender muito bem o que eu quero dizer. Eu sinto que para conseguir sair dela, a gente precisa fazer um esforço enorme, quase como se a gente estivesse tentando sair de uma rede. E isso não me agrada em uma poltrona. Uma rede é uma coisa, poltrona é outra. E eu já vi, gente, muitas, mas muitas pessoas mesmo que escolhem peças de design caríssimos, como a própria poltrona mole, só porque são famosas ou porque carregam determinado status. Muitas vezes as pessoas elas não param um minuto sequer para pensar que aquele móvel gigantesco talvez não faça sentido. Será que ele realmente combina com o tamanho da tua sala, com a rotina, com o teu estilo de vida? Eu vejo demais isso. E aí sabe o que acontece? As pessoas acabam deixando aquela peça ali, jogada no canto, sem qualquer conexão com elas ou com o restante da casa. E aí sim, isso pra mim é uma desvalorização do design, né? Do designer, inclusive, da peça. A verdade é que nem toda peça icônica, maravilhosa, super consagrada, ela precisa estar no meio da tua sala para que tu admire ela. E parando para analisar bem assim, esse vídeo inteiro fala exatamente sobre isso. Existem muitas coisas que viraram tendências absolutas, itens de desejo máximo, assim. Só que isso não significa que sejam as melhores escolhas para a realidade de todas as casas, né? Pode ser que tu seja apaixonado por portas de correr, pode ser que o teu grande sonho da vida, teu sonho de consumo seja ter uma calha úmida. Talvez tu ache o teu porcelanato marmorizado a coisa mais maravilhosa do mundo e tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. O lema da minha vida profissional é justamente esse, que cada pessoa precisa ter em casa aquilo que ela ama, aquilo que lhe faz bem. A minha intenção nunca foi fazer todo mundo gostar das mesmas coisas que eu gosto, até porque isso seria muito chato. O meu objetivo é te mostrar que toda escolha tem dois lados, tem vantagens e tem desvantagens. Uma casa realmente bonita, ela não é montada apenas porque tu tem uma listinha de itens que todo mundo na internet aprova, ou então coisas que já estão completamente validadas e que funcionam. Ela é feita de escolhas que funcionam para ti, para tua rotina, que cabem no teu orçamento e que respeitam a maneira como tu quer viver dentro dessa casa. Talvez tu tenha uma coisa que as pessoas não gostem, mas faz sentido para ti. E isso faz da tua casa única. Se esse vídeo fez sentido para ti, não esquece de deixar o like, me contar aqui nos comentários o que tu pensa sobre tudo isso. Eu vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos que complementam essa nossa conversa. Um beijo e até o nosso próximo encontro.